Seja bem-vindo e hoje eu trouxe uma medicação muito legal para vocês. Uma medicação que ela é de grande valia, de grande uso no pronto-socorro de forma geral, seja no pronto-socorro numa PA, no pronto-socorro terciário, especialmente em pacientes com dor refratária. Aquele paciente que chega com uma dor acima de 8 na escala de dor, chega com uma dor 10 em 10. Hoje nós vamos falar de uma medicação que pode ajudar a tranquilizar e acalmar o seu paciente num estado de dor muito intenso. Vamos lá. Seja bem-vindo a um novo vídeo aqui no nosso canal do PS Zerado. Eu sou o professor Rafael e hoje nós vamos falar da morfina, uma medicação que ela é muito utilizada no nosso dia a dia, especialmente no contexto de dor refratária, de dor intensa. Então vamos lá, vamos começar sem mais delongas, vamos começar. Olha só, trouxe uma imagenzinha para você aqui para mostrar a concentração mais comum, que é a de 10 mg por 1 ml. Temos também à nossa disposição concentrações de 1 mg por ml, tá? Esses são os mais comuns, 10 mg por ml e 1 mg por ml. Tem outras diversas concentrações de 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg, mas elas são mais incomuns. Essas duas possibilidades de 1 mg por ml e 10 mg por ml são as mais comuns e, na verdade, a mais versátil, a que realmente é a mais coringa, é de 10 mg por ml, porque eu vou ensinar vocês a conseguir, através dessa concentração, fazer qualquer outro tipo de concentração que o seu paciente precisar, tá bom? Através de diversas diluições. Como que a morfina funciona? Como que ela vai agir naquele seu paciente? Olha só, a morfina, ela, ao contrário de outros analgésicos, por exemplo, como dipirona, como anti-inflamatórios, eu não cheguei a falar com vocês ainda dessas outras analgesias. Se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre essas outras formas de analgesia, deixa aqui nos comentários que eu tento fazer um vídeo, talvez falando de todas essas medicações de uma vez só para vocês, para a gente tirar essa dúvida, sanar essa dúvida e dominar a analgesia no pronto-socorro. Mas voltando para a morfina, olha só. Como que ela vai funcionar? Ela, ao contrário de outros anti-inflamatórios, ela vai agir sobre receptores chamados de μ. São receptores que estão presentes no sistema nervoso central, eles têm ligação direta ao controle da dor e também pode agir sobre receptores kappa e sobre receptores gama. O gama não ficou muito bonito não, mas são receptores gama. E atuando nesses três receptores, a morfina consegue fazer uma intensa analgesia no paciente. E a partir da morfina que derivam-se diversas outras medicações. Na verdade, a morfina vem do ópio, ela é feita a partir do ópio, né? Por isso que ela é um opioide. Então, diversas outras medicações derivam ali. Tramadol, codeína, fentanil, a metadona, a buprenorfina, temos diversas outras medicações. Então, você dominando a morfina, você consegue até fazer conversão entre os outros opioides, tá bom? Então, os efeitos principais da morfina giram principalmente ao redor disso. Analgesia, com certeza a analgesia é o principal, é o que a gente mais deseja. Acaba tendo um pouco também de sedação para o paciente, tá? Eventualmente pode ter um efeito colateral, um efeito refratário ali de euforia. O paciente pode ficar um pouco mais agitado, mas até um pouco mais agressivo. No idoso pode causar um delírio se fizer de uma forma incorreta, tá bom? Uma coisa que a gente não deseja na morfina, mas pode acontecer, é depressão respiratória. A gente vai falar um pouco mais dos efeitos colaterais, tá bom? E miose também. Miose é a redução ali da pupila, tá? Pode acontecer miose também por conta do uso da morfina. É um sinal do uso da morfina. O efeito dela é um efeito muito rápido. Depois que você faz de forma endovenosa, mais ou menos 5, 10 minutos estourando, mas normalmente em 5 minutos a morfina já está fazendo efeito, já está fazendo uma analgesia potente, intensa ali para o seu paciente. Você consegue fazer ela também intramuscular, você consegue fazer até mesmo subcutânea. Então, no paciente idoso que está sem acesso, você pode fazer ele por via de hipodermóclise. Isso é excelente para um paciente em cuidados paliativos, para trazer conforto para o paciente e para a família, fazer controle de dor nesses pacientes. Por exemplo, uma coisa que é muito comum no meu dia a dia, o paciente oncológico com uma dor descontrolada,
em uma situação de ausência de acesso venoso, a gente consegue fazer a morfina por via de hipodermóclise com bastante segurança para esses pacientes. E também, por essas vias alternativas, a morfina, ela tem um efeito rápido também. Em 15 minutos, para um paciente com dor, com certeza 15 minutos é muita coisa, mas em 15 minutos a gente já consegue começar a trazer o alívio de dor para esse paciente. Então, uma medicação muito segura, uma medicação muito versátil e com efeito muito rápido no controle da dor do nosso paciente, tá bom? Ela tem um pico de efeito ali, já alcança o seu efeito máximo em mais ou menos 20 minutos, e quando a gente fala de forma endovenosa, né? E em 60 minutos, 1 hora ali, quando a gente fala nas outras formas alternativas, intramuscular ou subcutânea. Então, assim, ela chega rapidamente no seu efeito máximo, o paciente já alcança ali o conforto, a ausência da sua dor muitas vezes, tá? Ela é uma medicação que a duração dela, ela normalmente dura ali 4, 5 horas, um efeito bom, um efeito legal. Então, isso quer dizer que, ou seja, a morfina ela deve ser feita ali de forma de 4 em 4 horas, é o mais comum, tá bom? Eventualmente, ali quando você está introduzindo a morfina para o paciente, você pode fazer em outras posologias um pouco mais espaçado, mas o correto mesmo é fazer ajustar a dose para de 4 em 4 horas, tá bom? É uma medicação que ela de fato tem metabolismo hepático e ela tem excreção renal. Ou seja, um paciente com uma insuficiência renal importante, nós vamos precisar fazer ajuste de dose, tá bom? Então vai ser uma realidade também aqui para a morfina fazer o ajuste de dose para disfunção renal. E como que nós vamos usar essa medicação na prática? Como eu falei com vocês, temos diversas concentrações, aqui de 10 mg por ml. Temos também a concentração de 1 mg por ml. Uma situação de dor aguda e intensa, por exemplo, um paciente com uma fratura de fêmur, por exemplo, uma idosa com uma fratura de fêmur, a gente vai precisar fazer o controle da dor dessa paciente, uma paciente que nunca teve uso ali da morfina ainda. Vamos começar com uma dose um pouquinho mais baixa, tá bom? A gente pode começar uma dose de 2 mg e titulando e aumentando ou reduzindo o intervalo das doses para a gente conseguir alcançar um bom controle de dor dessa paciente. O que é interessante é que se você fizer a associação da morfina com analgésico simples, como o paracetamol, ou até mesmo, mais comumente, a dipirona, a gente consegue intensificar, a gente consegue potencializar a intensidade da morfina. Então ela fica mais forte. A morfina, o paciente tem um maior controle de dor com a associação com a analgesia mais simples. Então é um pulo do gato. Quando seu paciente está com uma dor intensa, se ele não for alérgico, claro, você pode fazer uma dipirona endovenosa junto com a sua morfina. Não aumenta o risco de efeitos colaterais, na verdade aumenta o controle de dor, porque a gente vai estar fazendo uma analgesia em 2 vias diferentes. Ali da dipirona agindo em COX-1, COX-2, COX-3 e a morfina ali agindo em receptores μ, kappa e gama, tá bom? A administração pode ser feita também, como eu falei com vocês, intramuscular e subcutânea, a dose não vai mudar, vai aumentar com certeza um tempo ali para fazer o seu efeito, mas aumenta em pouca coisa. Como a dose intramuscular e subcutânea, ela demora um pouquinho mais para fazer efeito, você já pode começar talvez com uma dose um pouquinho maior ali, de 3 mg e titulando, tá bom? Mas fique atento, é muito importante, especialmente no paciente que tem esse histórico de nunca ter usado morfina antes, ficar atento para os efeitos colaterais que eu vou falar com você. Fica sempre ali do lado do paciente, monitorando, reavaliando, ver se ele vai ter algum efeito colateral, tá bom? No paciente com insuficiência renal, especialmente no paciente com clearance de creatinina menor que 50, a gente vai ajustar a dose da morfina para 50%, 50% a 75% da dose mais ou menos, tá bom? Especialmente aqui 50%. Então se você está buscando 3 mg ali para o paciente intramuscular, você pode reduzir para 1,5 mg com segurança para o seu paciente e titulando a partir disso, aumentando a dose à medida que for necessário, tá bom? Um paciente que já tem um clearance de creatinina menor ainda, menor que 10, por exemplo, você pode aumentar a distância entre as doses da morfina ou até mesmo buscar o uso de outras medicações que já conseguem ser feitas com mais segurança
no paciente com insuficiência renal, como por exemplo a metadona, tá bom? Mas pode ser feito nesses pacientes, mas fique atento para os efeitos colaterais. Nos pacientes idosos, especialmente os pacientes com mais de 65 anos, novamente são pacientes que a gente também precisa fazer ajuste de dose, especialmente ali de 50% a 25% da dose, por diversas situações, especialmente pela possibilidade de ter uma insuficiência renal associada, tá bom? Uma alteração hepática nesses pacientes e também pelo paciente idoso ser mais sensível à morfina. Então, nesses pacientes também eu sugiro que vocês façam uma adaptação ali de 50% a 25% da dose, tá bom? Nos pacientes gestantes, agora falando das populações especiais, nos pacientes gestantes é uma medicação categoria C, então pondere o risco e o benefício do uso dessa medicação durante a gestação, tá bom? Na lactação é uma medicação que ela é excretada no leite, então tanto na gestação quanto na lactação a gente pode acabar levando a efeitos colaterais no feto, como por exemplo uma síndrome de abstinência, por exemplo. A síndrome de abstinência pode acontecer nos pacientes gestantes durante a lactação. A paciente gestante, ela eventualmente pode evoluir, o nenenzinho, o feto quando nascer, pode eventualmente evoluir com uma insuficiência respiratória, com uma dificuldade respiratória, por conta de um uso prolongado da morfina, tá? Especialmente uso prolongado. Então fica atento com o uso corriqueiro, recorrente da morfina nesse grupo de pacientes, tá bom? Como que a gente vai preparar ali na prática? Como que você vai orientar a diluição dessa medicação? É com soro fisiológico, glicosado, ringer lactato? Vem cá que eu vou te ensinar agora, tá bom? Olha só, 1 mg por ml e 10 mg por ml, certo? A dose de 10 mg por ml, ela é muito versátil porque eu consigo orientar a diluição dessa medicação ali em soro fisiológico ou soro glicosado com segurança em 9 ml de soro fisiológico. Como aqui eu já tenho 1 ml, né? Aqui eu totalizo 10 ml. Ou seja, essa concentração se tornou agora de 1 mg por ml. Essa seringa dentro dela tem 1 mg de morfina em cada ml. Então eu posso orientar que a enfermagem faça essa diluição e faça só 1 ml da solução. Então aquela ampola de 1 mg por ml, eu preciso juntar 10 ampolas para fazer 10 mg. Mas aqui eu consigo orientar que a enfermagem faça só 1 ml da solução, aguarde 15 minutos, 20 minutos, que eu sei que da sua forma endovenosa, a morfina em 20 minutos já está fazendo seu efeito máximo. Chego ali na Dona Maria, a dor controlou? Não controlou ainda, Dona Maria? Então vamos lá, vamos fazer mais 1 ml. Ali a medicação já está pronta. Faz mais 1, mais 2 ml na paciente e vai ali reavaliando no leito, lado a lado com o paciente, abordando ativamente, questionando ativamente se está tendo controle da dor, tá bom? Então aqui você consegue fazer de uma forma bastante versátil, até diluir mais se for necessário. Você consegue diluir isso aqui numa seringa de 20, por exemplo, diluir para 20 ml, você vai ter 0,5 mg por ml. Você consegue, já aqui no paciente idoso, no paciente com uma insuficiência renal, aumentar a dose com mais segurança ainda para o seu paciente, tá bom? Uma coisa muito importante, a administração dessa medicação endovenosa, ela tem que ser sempre lenta. Você não pode administrar de forma rápida, porque você aumenta o risco de efeitos colaterais. Essa administração, ela tem que ser feita em 2 a 5 minutos. Você aumenta muito o risco de efeitos colaterais, como por exemplo hipotensão, abaixar muito a PA do paciente. Só de fazer infusão rápida, você pode aumentar o risco de efeitos colaterais como gastrointestinais, náuseas, vômitos, por conta da infusão rápida do paciente, da medicação no paciente, sensação de prurido, coceira difusa por todo o corpo, só por conta dessa infusão rápida. De forma mais rara, o paciente pode evoluir até com tórax rígido. Então, é muito importante que você obedeça essa orientação aqui de fazer a infusão mais lenta, 2 a 5 minutos, sem pressa, ali para o paciente, tá bom? Agora falando então dos tão temidos efeitos colaterais da morfina, que traz até receio. Muitas pessoas têm medo de fazer morfina por conta desses efeitos colaterais, especialmente da depressão respiratória.
causam realmente uma grande pé atrás de você pensar que você talvez precise entubar o paciente porque evolui com uma depressão respiratória por conta do uso da morfina. Isso, de fato, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que realmente você precisa fazer uma medicação, uma dose muito alta da morfina, já chegar ali no paciente fazendo 10, 15, 20 miligramas de uma vez, uma infusão rápida. São doses que você está vendo aqui, são sobredoses, são doses que são desnecessárias. Então, a gente fazendo o uso da medicação com segurança, isso aqui se torna muito raro, muito mais difícil de acontecer. E eu tenho certeza que você continuando aqui acompanhando o nosso canal, conhecendo o TPSZ, mesmo se eventualmente o paciente evoluir com uma depressão respiratória, você vai estar capacitado ali para proceder com a intubação no paciente, tá bom? Outros efeitos colaterais, por exemplo, simplesmente uma sedação ou um rebaixamento de nível de consciência. Isso pode acontecer, especialmente no uso crônico recorrente da morfina. Muitos pacientes, muitas famílias ali do paciente em cuidados paliativos falam, olha, depois que começou a morfina, ele começou a ficar muito sonolento. Realmente isso pode acontecer por conta do efeito ali nos receptores do sistema nervoso central da morfina. Um efeito muito comum é a constipação. Isso aqui é praticamente regra no uso da morfina, a constipação. Então, uma coisa que minhas professoras sempre falavam na residência é o dedo que prescreve a morfina é o mesmo dedo que prescreve o laxante, o laxativo, tá? Isso acaba não sendo muito regra se você está fazendo uma dose única, uma dose ali de 24 horas do seu paciente no pronto-socorro para fazer um resgate de dor, um bom controle de dor. Mas se você tem diante de você um paciente que você vai no ambulatório para escrever morfina, talvez uma paciente oncológica que está com uma dor total, uma dor refratária ali por metástase óssea, você vai precisar prescrever morfina, um comprimidinho ali via oral, e associar o uso do laxativo, tá bom? Não se esqueça dessa praticamente regra aqui, que é a presença da constipação no paciente, tá? Outros efeitos colaterais. O prurido, eventualmente, pode acontecer por conta de liberação estaminérgica pelo uso da morfina, tá? Essa histamina pode causar até mesmo venodilatação e evoluir com hipotensão ortostática, tá? Uma redução de PA por conta dessa vasodilatação, por conta desse efeito da histamina liberada e eventualmente até mesmo bradicardia, tá bom? Isso é o que é mais comum. E se eventualmente o paciente evoluir com uma intoxicação por morfina, nós sabemos como fazer o tratamento. O resgate, o antídoto da morfina, se chama naloxone. Não vou me atentar muito, não vou aprofundar muito isso com vocês, mas se você quiser uma aula sobre intoxicações de morfina, de benzodiazepínicos, coloca aqui embaixo que a gente prepara uma aula legal para vocês para trazer aqui essa discussão, tá bom? E um pulo do gato, pessoal, olha só, se você fizer o uso de morfina associado aos benzodiazepínicos, isso aqui aumenta também muito o risco de depressão respiratória e de rebaixamento de nível de consciência, tá bom? Então fique atento se o paciente for um usuário crônico de morfina, você eventualmente fizer o midazolam e vice-versa. Isso aumenta muito o risco de rebaixamento, tá bom? Como que a gente vai prescrever agora na prática, então, a nossa morfina? Vamos trazer aqui um paciente, um exemplo, paciente em pós-operatório, o paciente fez uma colecistectomia, por exemplo, evoluiu ali com uma dor importante no pós-operatório, de se esperar depois da manipulação intraabdominal, e o paciente não está respondendo bem, ali o uso de anti-inflamatórios, uso de analgesia simples, ainda está com uma dor 6, 7, você viu, não tem eventualmente nenhuma complicação, tem que avaliar essa possibilidade de complicações depois do pós-operatório, e realmente era uma dor ali causada pela operação em si. Vamos então prescrever para ele a morfina, na dose de 10 mg por ml, a ampola de 10 mg por ml, tá? Vamos fazer aqui então, administrar uma ampola. Vamos começar lembrando aquele macete que eu falei com vocês. Pegar essa uma ampola, vamos reconstituir, na verdade, diluir ela em soro fisiológico com mais 9 ml, totalizando ali 10 ml, certo? E desses 10 ml, eu vou pedir para que fazer ali 2 ml, 2 miligramas, começar com uma dose baixinha para o paciente. É um paciente que nunca fez morfina antes, e ele já está fazendo ali um anti-inflamatório, já está fazendo o analgésico simples, eu posso começar aqui a morfina para ele, talvez?
de 8 em 8 horas? Sim, a morfina tem uma meia-vida de 4 em 4 horas, mas a gente está querendo fazer uma complementação da analgesia desse paciente. E eu estando ali de plantão, se for necessário, eu prescrevo, aumento a quantidade de morfina que eu vou fazer para ele, ou até mesmo reduzo, porque eu vou reavaliar esse paciente ativamente, tá bom? Ou, em vez de prescrever de 8 a 8 horas, você pode deixar esse SOS em caso de refratariedade de dor, tá bom? Então, hoje, você aprendeu a dominar, a prescrever uma medicação que causa tanto medo, tanto receio no seu uso no dia a dia por conta da possibilidade de depressão respiratória. Se agora você está se sentindo mais confiante, mais tranquilo de prescrever essa medicação para o seu paciente, compartilhe esse vídeo com algum amigo que está querendo também aprender a fazer o uso dessa medicação, ficar mais confiante para o próximo plantão. Se inscreve aqui no nosso canal para você não perder mais nenhum vídeo. Deixa a sua curtida e fica atento que tem muito mais coisa boa vindo aí para vocês. Até mais!